Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do nono ano. E na aula de hoje a gente vai ver as características de uma onda. A gente vai falar sobre amplitude, comprimento de onda, frequência, período e definir a formulinha para calcular a velocidade da onda, tá? Então vamos nessa, vamos começar. Primeiro com a amplitude. Qual que é a ideia de amplitude? A amplitude corresponde à altura da onda. Então é isso, a gente vai medir qual que é a altura que essa onda tem, tá? Tem que tomar muito cuidado que quando a gente mede alguma coisa, a gente sempre parte de um ponto de início, da nossa referência, né? Então aqui, ó, é a altura medida a partir do ponto de equilíbrio, né? Do ponto de repouso até uma crista. Como assim, professor? Vamos imaginar uma onda transversal, uma onda na corda, porque ela é mais fácil de visualizar, tá? Então, se a corda estiver esticada antes de eu produzir a onda ali, ela vai ficar esticada de uma forma reta, nesse caso aqui, na horizontal. E aí, eu vou produzir a onda através de vários pulsos, uma sequência de pulsos, um trem de ondas. Então, a gente pode ver aí que apareceu a onda, da corda que estava esticada, perfeitamente esticada na horizontal, ou seja, se ela estivesse em repouso, ela teria essa formação aqui, né? Ela ficaria dessa forma. E aí, quando eu começo a produzir a onda, a gente vê que a onda vai se propagando dessa forma aqui, sempre na direção horizontal, para esse problema no caso. Beleza? Então, quando ele fala aqui, ó, posição de equilíbrio, posição de repouso, é justamente essa linha tracejada que a gente colocou aqui, que seria a corda se ela estivesse parada, se ela estivesse em repouso, tá? Então, beleza, professor, já sei que isso daí é o ponto de equilíbrio, essa linha reta. Mas o que é a crista? A crista a gente não chegou a falar na aula passada, eu deixei para a gente falar na aula de hoje. E qual que é a ideia da crista? A crista é o ponto mais alto da onda. Então, se a gente olhar esse ponto aqui, ele é o ponto mais alto da onda, ele é o que a gente chama de crista. Tanto que a gíria de surfista é falar, estou na crista da onda, ou seja, eu estou por cima aí, estou no ponto mais alto, eu estou surfando a onda da maneira mais radical e da hora que tem. Eu estou na crista da onda. É o ponto mais alto, tá? É óbvio que não tem um só, tem vários, então todos esses outros pontos aqui, ó, para cada morrinho desse, a gente tem uma crista, então todos esses pontos aí representam a crista da onda, beleza? Se o ponto mais alto representa alguma coisa, o ponto mais baixo representa uma outra coisa também, e a gente dá o nome de vale. Então, vale é o ponto mais baixo da onda. Então, aqui a gente vê que esse pontinho aqui é o ponto mais baixo, então ele é o vale. Da mesma forma, como na crista, não tem só um. Então, todos os seus pontinhos aqui, que são os pontos de menor altitude, vamos dizer assim, eles são definidos como sendo o vale, beleza? Então, voltando para o que a gente ia falar, amplitude. Amplitude aqui, como está dizendo, é a posição do ponto de equilíbrio até a crista, ou seja, é essa altura aqui, tá bom? Então, você vai pegar do ponto de equilíbrio até o ponto mais alto, e aí você vai medir a altura. Essa é a amplitude A, tá? A, justamente, de amplitude. Beleza? Simples assim. A amplitude ela também pode ser calculada do ponto de repouso até o vale. Se a sua onda for uma onda simples como essa daqui, esses valores vão ser iguais. Então, se for uma onda simples, uma onda comum como essa daqui, esses valores vão bater, tá? Que é o tipo de onda que a gente vai trabalhar aqui no nono ano. Tranquilo? Então, a amplitude pode ser medida tanto do ponto de repouso até a crista, quanto do ponto de repouso até o vale. Beleza? Muito cuidado que quando a gente fala amplitude e altura, tem gente que vai lá e mede a altura inteira, porque essa onda aqui ela vai do ponto mais alto até o ponto mais baixo, essa vai ser a altura da onda. Não, se você medir do ponto mais alto até o ponto mais baixo, isso vai ser a altura da onda, mas não vai ser a amplitude, tá? Porque a amplitude tem que ser medida a partir do ponto de repouso aqui, que é o meio. No caso, esse valor que você vai ter se medir da crista até o vale seria 2 vezes a amplitude. Uma do meio até a crista e outra do meio até o vale, tá? Então, isso daí. Amplitude a gente não usa em conta, beleza? Pelo menos não aqui no nono ano, ela não vai influenciar em nenhum cálculo.
Então, o único problema que vai ter é você olhar no desenho e reconhecer qual que é o valor da amplitude. Ah, professor, então ela não é importante? Não, ela é importante, ela tem a sua importância. Aqui no nono ano a gente só vai precisar reconhecer o valor da amplitude e não vai ser necessário para fazer algum cálculo, nada disso. Beleza? Bora para o próximo. Próxima coisa que a gente define aí como uma característica da onda é o comprimento de onda, tá? O comprimento da onda. Aqui ele é representado pela letra lambda. A letra lambda aqui até parece o A que a gente tinha no slide passado, só que tem um tracinho no meio, tá? Mas é porque aqui ele está numa fonte diferente. A gente já mostra o lambda que é mais comum de aparecer, que é o lambda minúsculo. Então, enfim, lambda é uma letra grega. Então, o que seria o comprimento da onda? O próprio nome é meio autoexplicativo, é o comprimento de uma oscilação completa na direção de propagação da onda. Como assim, professor? Não entendi. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso ponto de repouso, como já coloquei lá no slide passado, e a mesma onda aqui, ela foi aplicada, foi transmitida nessa corda, beleza? De novo, a gente está usando uma onda transversal para facilitar o reconhecimento. Então, a gente sabe que a onda está se propagando na horizontal, no caso aqui, para a direita, né? Então, isso daqui, pessoas, é que muita gente chama de trem de ondas. Porque, como a gente viu, uma onda, a definição é transporte da energia sem o transporte da matéria, né? E aqui são vários pulsos que estão sendo colocados. Então, não é como se fosse uma onda só. São vários pacotinhos diferentes, vamos dizer assim, que formam um trem de ondas, que formam uma sequência de pulsos. Ou seja, é um movimento repetitivo. Você vai ver que esse ponto ele fica subindo, descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não é um único pulso, como a gente mostrou na aula passada, tá? É um movimento oscilatório, um movimento repetitivo. E por conta disso, são várias oscilações diferentes. Então, o comprimento de uma onda é o tamanho que eu vou medir dela aqui na direção de propagação, que para esse exemplo é a horizontal. Muita gente acha que o comprimento da onda vai ser o tamanho desse desenho inteiro. E não, é aí que está o erro, tá? Então, medir o comprimento de onda não é medir o comprimento inteiro disso daqui. É medir o comprimento de uma repetição. Como assim, professor? Vamos pegar uma crista aqui como exemplo. Se eu pegar essa crista aqui nesse ponto mais alto, a gente vê que ela vai começar um movimento. Então, a onda ela vai descer, vai chegar no vale, depois ela volta a subir e quando chegar novamente na posição de crista, ele vai repetir o movimento. Vai descer, passar pelo ponto mais baixo, depois subir de novo, chegar novamente numa crista e repetir o movimento. Descer, chegar no vale, depois voltar para o ponto de crista, tá? Então, como são várias repetições, para medir o comprimento da onda, eu vou pegar somente uma oscilação. Então, o mais comum é pegar a crista como referência. Então, você coloca a crista aqui, qual que é a próxima crista que vai aparecer? Ah, essa daqui, professor. Então, você mede o comprimento, a distância de uma crista a outra, esse vai ser o comprimento de onda, tá? Então, no caso, esse tamanho aqui é o comprimento dessa onda, tá vendo? Não é o comprimento inteiro do desenho, é o comprimento só de uma oscilação. Professor, então é sempre de crista a crista? Sim, se você quiser medir de crista a crista, pode. Mas você pode medir de vale a vale também, não tem problema. Então, se eu pegar esse vale aqui, ó, e começar, ele vai ser minha referência, então eu vou começar aqui. A partir daqui, eu subo, vou até o valor da crista, depois eu desço. Quando eu chegar no vale de novo, o movimento vai se repetir. Então você pode medir também o comprimento de onda de um vale até outro vale. Para essa onda aqui, no caso, você vê ó, que é o mesmo valor, é o mesmo tamanho. Se você comparar esse tamanho com esse daqui, você vê que os dois tamanhos são exatamente iguais, tá? Então é isso. Não é exclusivamente a distância de uma crista até outra crista. Você pode medir de um vale até um vale também. E você pode medir do jeito que eu prefiro, no caso, usar essa linha como referência. Por quê? Na hora que a gente divide essa linha aqui, é como se você estivesse cortando a onda no meio. Uma parte que fica para cima e uma parte que fica para baixo. Então, ó, é como eu costumo brincar até na aula. É morrinho para cima, morrinho para baixo. Morrinho para cima, morrinho para baixo. E aí, como eu gosto de fazer, tá? Não é só eu que faço isso, exclusivamente o professor Pedro faz isso, mas eu gosto bastante de fazer. Eu divido aqui no meio, ó. E aí eu meço um morrinho para cima, um morrinho para baixo. Porque a partir daqui volta a repetir, ó. Vai ser outro morrinho para cima, outro morrinho para baixo. Depois volta a repetir, morrinho para cima, morrinho para baixo. Se você pegar isso daqui, ó, a distância
de um morrinho para cima e um morrinho para baixo, ele também dá um comprimento de onda. Se você comparar esse tamanho aqui, vai ver que é exatamente igual a esse, tá? Então, simples assim. Uma onda, o comprimento da onda é a distância que a gente tem de uma oscilação, tá? Para ficar mais fácil, pode lembrar de crista, delta crista, que não tem problema, tá bom? E se fosse uma onda longitudinal, professor? Uma onda longitudinal, como a gente falou, a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Então aqui a gente tem o exemplo do som, que é uma onda longitudinal, e como que funciona no som? O som, ele é diferença de pressão no meio em que ele está propagando. No caso, se a gente pegar o ar, o som seria isso. Você tem um alto-falante aqui, esse alto-falante ele empurra o ar na frente dele e esse ar vai ficar comprimido. O ar que tá mais adiante, ele está normal. Então, o ar que foi comprimido é só esse ar que está aqui, ó. E essa compressão vai andando. É como se fosse a mola lá que eu coloquei na aula anterior. Só que a gente vai ver acústica separado, que é só o estudo do som, então lá a gente explica um pouco melhor. Mas é isso, é uma área onde o ar está mais pressionado e uma área onde o ar não está tão pressionado. Uma área onde o ar está mais pressionado e assim sucessivamente, né? Então a gente pode imaginar que onde o ar está bem pressionado é como se fosse uma crista. E onde ele está pouco pressionado, você tem uma baixa pressão, você tem um vale. Então isso tem que ser uma crista, um vale. Uma crista, um vale. Você vê que eu coloquei o desenho aqui até para coincidir, né? Então a gente tem a crista, a área de alta pressão, um vale, área de baixa pressão. A crista, uma área de alta pressão e assim por diante. Eu coloquei, não, desculpa, esse desenho aqui eu peguei na internet. Não foi eu que coloquei. Mas enfim, então, ó, como o comprimento de onda numa onda transversal é a medida de uma crista até outra crista, então aqui a gente pode observar que a medida do comprimento de onda de uma onda longitudinal é a distância de uma área de alta pressão até uma área de alta pressão, da próxima área de alta pressão que tiver, tá? Então, essa distância aqui desse ponto até esse ponto é o comprimento da onda. Se eu jogasse esse valor aqui em cima, você ia ver que ia bater exatamente, beleza? Então, pronto, a gente já falou as partes que a gente mede de distância. Amplitude é a distância de altura e comprimento de onda é a medida de comprimento. Agora a gente vai falar sobre período e frequência. Período e frequência, esses slides que eu vou mostrar aqui, são uns slides que eu até já passei na aula de movimento circular, lá que é o conteúdo do primeiro ano. Então, se vocês, por um acaso, chegarem a ver lá, vão falar, professor, é o mesmo slide. Porque eu aproveitei de lá, porque é a mesma coisa, tá? O que seria período? Período é intervalo de tempo constante que separa duas passagens sucessivas de uma grandeza variável pelo mesmo valor, com o mesmo sentido da variação. Período de um pêndulo, de uma corrente alternada e várias outras coisas, tá? Então, o que significa isso daqui, professor? Não entendi nada. O período está relacionado com movimentos repetitivos. Então, toda vez que você tiver um movimento que ele vai se repetir, né? Tanto que a gente fala até que o movimento é um movimento periódico, né? Aí é o nome, é o periódico. Então, se o movimento ele vai se repetir, ele vai ter um período. O período é justamente esse tempo que ele demora para repetir, tá? Então, você fala qual que é o período de rotação da Terra. Então, a Terra, ela gira em torno dela mesma. Como ela gira em torno dela mesma, ela completa voltas. Então, o período de rotação seria o tempo que ela demora para completar uma volta, que a gente sabe que é de 24 horas. Né? A gente tem um período de translação da Terra, que é o tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, o período é isso, é o tempo, por isso que ele é representado aqui pela letra T maiúsculo. Ele é o tempo que demora para completar uma volta. Só que não está preso estritamente em volta. No caso da onda, a gente viu que a onda são movimentos repetitivos. Então, o período da onda seria o tempo que demora para acontecer uma oscilação completa, né? Que a gente viu no slide passado lá, aquele comprimento de onda. Uma onda, uma oscilação completa, um morrinho para cima, um morrinho para baixo, vai demorar exatamente o tempo que é o período. Então, o período da onda é o tempo para acontecer uma onda só, tá? Frequência é o inverso. Frequência é quantas vezes acontece uma coisa por unidade de tempo. Então, aqui a gente vê o número de vibrações por unidade de tempo em um fenômeno
periódico. Então significa isso. A gente vai ver quantas vezes aconteceu. Tanto que quando você fala, você usa a palavra frequência no seu dia a dia, talvez nem perceba, né? Eu brinco na sala de aula e falo, eu tomo banho. Aí o pessoal, com que frequência, professor? Uma vez por semana. Então, tá vendo? Você falou quantas vezes aconteceu que o movimento periódico. Eu tomo banho periodicamente. Não tomo uma vez só na vida e nunca mais. Eu tomo um dia, depois tomo outro, depois tomo outro. Então, é um movimento que se repete. Então, quando eu falo frequência, eu estou falando exatamente quantas vezes ele acontece. Só que quantas vezes ele acontece em um intervalo de tempo. Então, quantas vezes eu tomo banho? Uma vez por semana, né? Brincadeira, né, pessoal? Eu tomo todo dia. E 2 ainda, por sinal. Sou bem limpinho, graças a Deus. Enfim, seria isso, beleza? Eu coloquei como exemplo aqui a rotação da Terra. Então, aquilo que a gente comentou. Qual que é o período de rotação da Terra? A gente pode falar que é de aproximadamente 24 horas. Eu coloquei aproximadamente aqui porque pode ser... pode ser não, né? 23 horas, 59 minutos e 50 e tantos segundos. Não é 24 horas redondo, né? Então foi por isso que eu coloquei aproximado aqui. Mas enfim, então a gente vê que a unidade de medida é a unidade de tempo, no caso aqui, horas, tá? E a frequência? Qual que seria a frequência de rotação da Terra? Então, para saber a frequência, é só se perguntar quantas voltas ela dá em torno dela mesma. A gente poderia falar que a frequência da Terra é 1. O quê? Uma vez por dia. Ela completa uma volta em um dia. A gente poderia falar que a frequência de rotação da Terra é 7 vezes por semana. Então, em uma semana, a Terra completa 7 voltas. Ou poderia falar que a frequência de rotação da Terra é 30 vezes, ela gira em torno dela mesma, 30 vezes em um mês. Poderia falar isso, né? 30, 31, dependendo do mês aí que a gente define, né? Então, se a gente pegar o mês normal de 30 meses, daria isso. Aqui, no caso, está 365 vezes em um ano. Então, é isso que é frequência. Quantas vezes acontece e o intervalo de tempo, tá? E a gente tem uma relação entre o período e a frequência, que é o quê? Se a gente fosse colocar em fórmula, é meio óbvio, você lê o exercício e você já percebe, aquilo ali é o período. Mas se a gente fosse colocar em fórmula, o período seria isso, o tempo que o exercício dá dividido pelo número de acontecimentos. Como assim? Então, se eu chegar para você e falar que esse problema aqui, deixa eu te dar uma onda. E eu falo para você que aqui, já que a gente está falando de onda, vamos colocar isso daqui. E eu digo para você que para produzir esse trem de ondas aqui, esse trem de ondas bonitão, eu levei 8 segundos. Então, para que acontecer? Eu estou numa corda, estou vibrando a corda, e para conseguir ter exatamente esse desenho, eu demorei 8 segundos. Só de exemplo aí, tá? O 0,8, para ser um pouco mais real. Beleza, então esse foi o tempo que eu demorei. Posso falar que esse é o tempo de uma oscilação? Não, porque não teve uma oscilação só, teve várias, eu posso ver pelo desenho, né? Então, qual que seria o período? O período é o tempo de uma oscilação só. Então, como que eu faço isso? Primeiro, quantas oscilações teve? Eu preciso saber isso. Então, olha lá. Quantas repetições? Como eu disse para vocês, começou aqui no meio, uma subida e uma descida, pronto, a partir daqui repete, uma subida e uma descida, pronto, a partir daqui repete de novo, uma subida e uma descida, pronto, a partir daqui repete de novo, uma subida e outra descida, terminou. Então, olha, quantos pedaços a gente tem aqui? A gente tem uma onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas. Então, aqui eu tenho um número N de 4. Então, o período, no caso, seria o tempo total que demorou 0,8 segundos para ter quantas ondas? 4. Então, quanto tempo dá uma só? Para ter uma onda só, eu tenho 0,2 segundos. Então, esse é o período. Quanto tempo demora para acontecer? Uma onda só, uma oscilação completa, 0,2. Simples assim, tá? Essa é a ideia de período. É assim que você calcularia caso precisasse de uma formulinha. Então, você pega o intervalo de tempo e divide pelo número de acontecimentos. Já a frequência, a gente percebe que ela é o inverso. Por quê? Enquanto o período é o tempo que demora para acontecer uma coisa, a frequência é quantas vezes aquilo acontece em um intervalo de tempo. Como assim, professor? Vamos pegar esse mesmo problema. Se eu precisasse saber a frequência dela,
que eu falaria? Quantas vezes aconteceu? Então, quantas vezes aconteceu isso daqui? Aconteceu 1, 2, 3, 4. Então, a gente já sabe que o número n aqui é 4. Então, a frequência nesse caso seria 4, ó, que é o número n, dividido pelo tempo que demorou isso, 0,8. O que eu estou falando? Ó? Eu estou falando que em 0,8 segundos aconteceram 4 repetições, né? Eu posso simplificar isso aqui, posso deixar mais bonitinho. Posso falar que isso daqui é a mesma coisa que 40 sobre 8. Só multipliquei por 10 em cima e embaixo para poder tirar a vírgula. E 40 dividido por 8 dá 5. Tá? O que significa esse 5 aqui? Então, se eu falasse que a frequência é 5, o que significa isso? Ó, em 0,8 segundos aconteceu 4 ondas. Ela se repetiu 4 vezes. Se eu tivesse 1 segundo inteiro, ela ia se repetir 5. Então, essa onda se repete 5 vezes por segundo. Aqui no caso, como não deu um segundo inteiro, não deu um segundo completo, ela só se repetiu 4. Mas se eu esperasse em 5 segundos, se eu esperasse mais um pouquinho, ó, e desse mais uma onda, ia dar exatamente 1 segundo. Você pode ver que aqui é 0,2, aqui é 0,2, aqui é 0,2, aqui é 0,2, aqui é 0,2. Somou tudo, ó, vai dar 1 segundo, que é 5 acontecimentos exatamente, tá? Então, essa é a ideia de frequência e período. Se você observou bem, as formulinhas elas são invertidas. No período, o tempo está em cima e o número de acontecimentos está embaixo. E na frequência é o contrário, é o inverso. O número de acontecimentos está em cima e o tempo está embaixo. Então, por isso que a gente pode falar que um é o inverso do outro. Então, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Isso daqui é extremamente importante, tá? Porque vamos colocar de exemplo aí, ó. Aqui eu já tinha calculado o período. Se o exercício perguntou a frequência também, eu não precisaria usar uma outra forma. Frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre 0,2, porque o período é 0,2, eu já sei. Isso é a mesma coisa que 10 dividido por 2, frequência igual a 5. Pronto, já descobri aí que o valor da frequência tá show de bola, tá? Então, somente isso. Beleza? Enfim, a unidade de medida aqui, só para a gente não ficar perdido, a unidade de medida de tempo, de período é o tempo, que no sistema internacional é o segundo, né? Pode ser medido em hora, minuto, dia, semana, não tem problema. Só que no sistema internacional o período é dado em segundos. E a frequência, como é o número de acontecimentos por unidade de tempo, o número de acontecimentos é adimensional. O que significa isso? Ele não tem dimensão. Então ele vai ser 1 dividido pela unidade de tempo, que no caso a unidade de tempo aqui é segundo no sistema internacional, né? Poderia ser minuto, poderia ser várias outras coisas, mas no sistema internacional é 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1. Só que como isso daqui é feio de escrever, estranho, né? E não só por isso também, foi dada a essa unidade o nome de Hertz. Então toda vez que você tiver 1 sobre segundo, aparece Hertz, tá bom? Então toda vez que o seu exercício tiver lá Hertz, o que significa isso? Significa quantas vezes aconteceu por segundo. Meu professor sempre citava isso daqui quando falava de frequência, a cena desse filme. Não sei para quem é mais novo, vocês estão no 9º ano, vocês são novinhos, mas esse filme que explodiu cabeças de todo mundo na época em que ele saiu, é o filme Sexto Sentido. E o menininho aí, ele tá falando que ele vê gente morta. I see dead people. Eu vejo gente morta. E aí o Bruce Willis, que é o personagem principal do filme, fala com que frequência, né? Já vê? Com que frequência? Ele quer saber com quantas vezes isso se repete. Então ele fala com que frequência. E aí o meu professor sempre fala 60 Hz. Já que ele pediu frequência, vamos mudar no sistema internacional, né? 60 Hz significa 60 vezes por segundo. Então, uma frequência de 60 Hz é 60 vezes por segundo. Louco, né? Só um adendo aqui, uma curiosidade. A corrente, eu sempre dou esse exemplo também, a corrente elétrica na sua casa, ela é uma corrente alternada, ou seja, a eletricidade vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela fica fazendo esse zigue-zague na tomada. Ela não é contínua, ela é alternada, vai e volta. Na maioria dos casos, para transmissão, o pessoal usa essa frequência de corrente, 60 Hz, tá? Varia entre 50 e 60 Hz na maioria. Então você pensa, 60 Hz, a corrente vai e volta, vai e volta, vai e volta 60 vezes
em 1 segundo. Loucura, né? Enfim, agora para terminar a aula de hoje, a gente vai falar o principal. A gente definiu todas essas características da onda para no final a gente falar da velocidade de propagação dela. Agora a gente vai calcular, aqui vai ter uma formulinha. Então, a velocidade de propagação da onda, ela vai ser importante porque quando a gente cria o pulso, esse pulso ele se propaga. No caso aqui, se a gente propagasse essa onda, o pulso vai se propagar na horizontal para a direita, para frente. E ele vai se propagar com uma velocidade. Ele não vai fazer isso instantaneamente. Ele vai demorar um tempo para poder passar, né? Então a gente consegue calcular essa velocidade. Professor, como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que a velocidade dessa onda, que na maioria dos casos para a gente aqui no mundo real ela é, né? Que essa velocidade seja uniforme, constante. Então essa velocidade ela não vai mudar. A gente já estudou em movimento uniforme que a velocidade constante a gente pode calcular através da fórmula da velocidade média. Velocidade é o ΔS, é o tanto que andou, é o deslocamento do tempo. Então, se eu souber o quanto que essa onda percorre, a distância que ela vai andar, e souber quanto tempo ela demorou, eu consigo calcular a velocidade dela. Simples, isso daqui é a definição da velocidade constante, tá? Então, professor, mas como que eu vou fazer isso para medir? O exercício vai dar? Vai, ou não também. Mas, se a gente pegar o que a gente aprendeu, dá para fazer de uma forma bem simples. Que forma é essa? Se a gente considerar uma oscilação completa, então a gente vai pegar uma oscilação completa, ou seja, a gente vai pegar de uma crista até outra crista. Então, se a gente pegar de uma crista até outra crista, ó, quanto que a onda percorre nessa distância? O comprimento de onda, o lambda que a gente já definiu. Então, a distância que uma onda percorre de crista até crista é o lambda, tá? E quanto tempo ele demora para percorrer uma crista a outra crista? Ou seja, quanto tempo ele demora para completar uma oscilação? Isso a gente definiu como período. Lembra que o período é o tempo de uma oscilação? Então essa fórmula fica mais simples. Ela vira comprimento de onda dividido por período, porque essas coisas são constantes na minha onda. É muito mais fácil de eu ver o comprimento de onda, de eu saber o comprimento de onda, do que eu saber o comprimento dela inteira. E muito mais fácil eu saber o período da onda do que saber quanto tempo ela demora por inteira para passar, tá? Tem uma outra forma que é muito mais usada, que é qual? Essa mesma forma, só que eles mudam uma coisinha. Lembra que o período e a frequência são grandezas inversas? Inversamente proporcional. Então o período aqui ele está dividindo o comprimento de ondas. Mas se eu trocar o período pela frequência, como a frequência é o inverso, ela vai passar multiplicando, tá? Então velocidade é igual a lambda vezes f. Tem muita gente que fala que o velho deu uma lambida, né? Letra grega lambda, então o velho deu uma lambida na ferida. Tem muita gente que usa esse macetinho para lembrar, tá? Mas não é nada muito difícil, é só lembrar que velocidade é igual o comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a equação da velocidade de propagação de uma onda. Simples, assim, suave, tranquilão. Beleza? Então, nossa aula chegou até aqui, basicamente por conta dessa equação. Foi para isso que a gente veio hoje. Beleza? Então, bora! Vamos para os exercícios aí e encerrar a aula. São 3 exercícios que são facinhos. Primeiro de todos, teórico. Em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa verdadeira. Então, a gente tem que colocar a alternativa correta. Então, o que é o comprimento de onda? É a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação? Já chama de cara, essa daí, é a A, tá? Por que o menor distância entre dois pontos consecutivos? Porque vamos pegar a onda lá como a gente tinha comentado no início. Então, aqui eu tenho um trem de ondas. Se eu falar que é a distância de uma crista até outra crista, as pessoas podem falar o seguinte: existem várias cristas numa onda. Então, será que o comprimento é essa distância aqui, essa primeira distância, que eu vou chamar de x, ou será que é essa distância da primeira crista até a terceira? Porque se eu falar que é de crista até crista, tá certo eu falar que da primeira crista até a terceira crista é um comprimento de onda também. A gente sabe que não é. Então, tem que ser a menor distância de uma crista até a crista mais próxima dela, essa menor distância. Então, por isso que é a alternativa A, tá? A B está errado porque ele fala que é a maior distância entre dois pontos consecutivos. Não, a maior distância seria o tamanho inteiro da onda, não é. C é o espaço percorrido por uma onda a cada segundo? Não, aqui ele está falando que o comprimento da onda é o tanto que ele andou em 1 segundo. Não,
é a distância de um ponto consecutivo até outro, tá? AD, ele diz que é a distância entre o vale e a crista, não. Então, ele está falando que a distância aqui entre o vale e a crista. Não, pessoal, isso daqui é metade do comprimento de onda, tá? Você vê que ele bate bem no meio aqui, ó. Para ser um comprimento de onda, ele tinha que ser de um vale até outro vale. Então, a D está errada por conta disso. E E, ele fala que é a metade da distância entre o vale e a crista de uma onda. Não, aí seria um quarto, seria menor ainda, tá? Então, a resposta certa é a A mesmo. 2. O comprimento de uma onda de 120 Hz de frequência que se propaga com velocidade de 6 metros por segundo vale. Então vamos pegar aqui, ó. Ele me deu a frequência, ele me deu a velocidade e ele quer saber o lambda. Então, pela formulinha, V é igual a lambda vezes F. Aqui só um adendo também, pessoal. Muito cuidado com as unidades, tá? Então, a frequência está em Hertz significa que o tempo tem que estar em segundo. Então, para você usar a frequência Hertz, o tempo tem que estar em segundo. E aqui a gente vê na velocidade, ó, que a velocidade é metro por segundo, então tá certo. Se ele te desse velocidade em quilômetro por hora, por exemplo, você não poderia usar a frequência em Hertz, tá? Então toma cuidado só com isso daí. Aqui tá tudo certo, tá tudo suave. Então a velocidade vale 6, o comprimento de onda é o que eu quero calcular e a frequência é 120. Vou isolar o lambda aqui, o 120 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Como 120 que passa para o outro lado, é ele que vai dividindo 6, tá? E aí, se a gente pegar o 6 e dividir por 120, você vai ver que dá exatamente 0,05. E qual que é a unidade, professor? Metro. Por quê? Unidade de distância. E na nossa conta aqui, ó, a unidade de distância está em metro. Então, o lambda é 0,005 metros, alternativa A, tá? Simples assim, tá vendo? Então, facinho. Esse exercício é mais simples que ele já deu valor. Agora, esse terceiro pode ser um pouco mais complicado, porque a gente tem que visualizar o comprimento de onda no problema. Vamos lá, então. Ó, o 3, o enunciado dele, diz o seguinte. Uma onda se propaga ao longo de uma corda com frequência de 30 Hz. Então já me deu a frequência aqui. Ó. Frequência vale 30 Hz. Já vou até anotar aqui para não esquecer. Conforme a figura. Nessas condições, podemos afirmar que sua velocidade e comprimento de onda são respectivamente. Então, como ele pediu respectivamente, eu tenho que colocar primeiro a velocidade e depois o comprimento de onda. A ordem que eu calculo o que eu quiser na ordem que eu quiser, né? Mas na resposta, o primeiro aqui é velocidade e o segundo vai ser comprimento de onda. Vamos lá. Aí você pode falar, professor, mas se eu jogar na formulinha, eu preciso ter pelo menos 2 valores para encontrar. E ele só me deu a frequência. Eu preciso de um outro valor aí para poder calcular o que está faltando. Assim não dá para a gente resolver. Como ele deu a figura, você vai ter que, através da figura, encontrar o comprimento dessa onda. Você pode ver pelo desenho aqui, ó, que ele colocou 9 centímetros a distância desse ponto até esse ponto. Absurdo. Então, o comprimento da onda é 9 centímetros. Fechou. E aí você tá errado, tá? Não. Por quê? Olha bem, uma onda é uma repetição completa. E esse 9 centímetros aqui é só a distância de um morrinho para baixo. Lembra que eu falo morrinho para baixo, morrinho para cima? Por isso que eu gosto de pensar assim. Cada morrinho é metade do comprimento de onda. Então, olha só. Aqui, vamos pegar esse primeiro ponto. Ó, a gente tem a onda subindo. Ela começou no meio e está subindo. Então ela sobe, chega na crista, no ponto mais alto, agora ela vai descer. Ah, professor, chegou no meio, agora parou. Não, porque ela continua descendo, chegou no vale, depois ela volta a subir e chega no ponto de origem. Né? Não no ponto de origem porque ela já está na frente, mas enfim. Então a distância, o comprimento de onda é esse daqui, ó. Então esse tamanho todo é um comprimento de onda. Professor, mas e aí então? Como que eu vou saber o tanto que falta? Como é simétrico, você pode falar que isso daqui é exatamente metade, tem 9 centímetros, então esse outro pedaço também tem 9 centímetros. Então o comprimento de onda é 2 vezes 9, que dá 18 centímetros. Simples assim. Então eu já sei, ó, que a alternativa do comprimento de onda é 18 centímetros. Então ou é a A ou é a B. Agora eu preciso saber a velocidade. Para calcular a velocidade, é só jogar aqui. Velocidade é comprimento vezes a frequência. A velocidade, então, vai ser 18 vezes 30.
Então, velocidade é igual. Se a gente pegar 18 vezes 30, vou até fazer aqui, ó. 3 vezes 18. 3 vezes 18, 3 vezes 8, 24, sobe 2, 3 vezes 1, 3, com 2 que subiu, 54. Então, 18 vezes 3, 54, com o zerinho que sobrou na frente, 540. E sempre se preocupem com a unidade de medida, tá? Qual que é a unidade de medida aqui? Unidade de velocidade é a distância por tempo. No caso, a distância aqui é o comprimento de onda. O comprimento de onda está em quê? Centímetros. Então, vai ser centímetros dividido pela unidade de tempo. Frequência está em hertz. Lembra que eu falei que a frequência em hertz, o tempo está em segundo? Então, é centímetro por segundo, tá? Essa é a resposta para a velocidade. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. Tranquilo? Então, os problemas mais difíceis que podem aparecer é esse tipo aqui, onde você vai bater o olho no desenho e vai ter que entender, visualizar qual que é o comprimento da onda, tá? Não necessariamente vai ser o tamanho que ele deu. O comprimento da onda sempre é o tamanho de uma oscilação completa. Beleza? Então é isso aí. Por hoje é só. Aula bem rapidinha, mais de boa. Qualquer dúvida, estamos aí. Tamo junto. É nóis. E falou!